pesquisas recentes, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro tem sido apontado como a alternativa mais viável da chamada terceira via. Só que a eleição até agora continua polarizada entre Lula e Bolsonaro. Moro está sendo considerado como o candidato mais viável aí da tal terceira via, mas até agora não chegou a alcançar o patamar de 2 dígitos. Além disso, Sérgio Moro se tornou alvo do ministro Gilmar Mendes, de Ciro Gomes e de vários políticos, além de Lula, é claro. Moro acha que existe um grande espaço para, segundo ele, arrebentar com essa polarização, e esse tem sido o foco do seu marketing. Ele também anda dizendo que as pessoas querem um governo que melhore a vida delas. Só que ele, quando esteve no governo, durante aquele período mais crítico da pandemia, pessoas estavam sendo presas e agredidas nas ruas por determinação de governadores e prefeitos, e ele não atuou como o presidente da República esperava, no sentido de tomar aí uma posição firme contra os abusos que estavam sendo cometidos pelos governantes. Aliás, esse foi um dos motivos que o fez sair do governo. Achou que poderia fazer o que queria e não gostou do puxão de orelhas que levou naquela reunião, em que foi o maior incentivador para que ela se tornasse pública. O Moro sabia que o presidente inutilizava as gravações das reuniões que fazia. Ele jogou com isso. Se deu mal. Mas tem muita coisa para a gente falar hoje sobre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Moro teve qualidades como juiz, tanto que suas sentenças foram referendadas e alguns condenados na Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula, tiveram suas penas aumentadas em instâncias superiores. Mas Moro também tem defeitos, né, como qualquer ser humano. Um deles foi a não inclusão de políticos do PSDB, incluindo seu padrinho Álvaro Dias, que hoje está no Podemos, e que foi acusado de receber propina da Odebrecht. Outro problema do Moro, talvez por seus longos anos na magistratura, foi confundir, como eu já disse aqui uma vez num comentário, autonomia com soberania. De bobo, o ex-juiz não tem nada. E sabia muito bem onde estava se metendo quando entrou no governo. Pagou para ver, porque tinha até esperança de um lugarzinho lá no Supremo, né? Só que as coisas não saíram como ele planejou. Apesar de ter tentado mostrar, e repete isso até hoje, que o governo Bolsonaro não é honesto nem íntegro, ele não apresentou nenhuma prova concreta, só narrativas. No episódio em que ele saiu do governo, achou que conseguiria derrubar o presidente, se não ao menos atingi-lo aí duramente. O tiro saiu pela culatra e começaram a aparecer coisas relacionadas a ele que precisam ser investigadas. Numa das pesquisas da Genial Quest, a rejeição de Moro girava na casa dos 59%, ficando atrás aí do João Dória, governador de São Paulo, e do próprio presidente Bolsonaro. Quando o Sérgio Moro é questionado sobre esse alto índice de rejeição, ele atribui isso a mentiras e fake news. O ex-juiz disse que fez algo inédito no Brasil durante a Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça, quebrando aí a grande corrupção no país. Com relação ao combate à corrupção, enquanto ministro, ele alega que não teve o apoio para seguir em frente. E numa das entrevistas que deu, ele disse que quando sai às ruas ele não vê essa rejeição que as pesquisas apontam. Eu já assisti a alguns vídeos, você também deve ter assistido, onde ele foi vaiado em aeroporto, na rua e até no exterior. Ele também diz que é a única voz entre os possíveis candidatos à presidência que tem defendido o combate à corrupção e criticado as anulações feitas pelo Supremo. Acha que a anulação da condenação do ex-presidente Lula foi um grande erro judicial. Ele afirma também que todos os outros pré-candidatos estão abraçados com esse modelo de corrupção. Numa dessas entrevistas aí, o Moro disse que o governo do presidente Bolsonaro errou
ao querer transferir para governadores e prefeitos a responsabilidade sobre a pandemia. Para ele, era preciso dialogar e trabalhar junto com os estados e municípios. Agora eu te pergunto, sinceramente, você acha que governadores petistas, por exemplo, que iriam dialogar com o governo federal para que houvesse um combate unificado a esse problema? Claro que não, né? Depois que o STF tirou do governo federal o protagonismo para combater a Covid no país, esse pessoal só estava interessado no poder que receberam do Supremo e em desmoralizar também as ações do governo federal. E eu não estou dizendo aqui que o governo federal não errou em alguns posicionamentos. Ninguém em nenhum lugar do mundo sabia o que estava enfrentando, e até hoje aparecem surpresas como essa nova variante Ômicron. Mas a obsessão desse pessoal para cima do presidente Bolsonaro chega a ser doentia, né? Veja o exemplo dos governadores do Nordeste, quando criaram aquele consórcio para comprar equipamentos e vacinas. Todo mundo viu o escândalo que foi isso. Roubalheira escancarado, acobertado inclusive pela CPI da Covid, que foi um verdadeiro circo dos horrores. E que acabou como se previa, e aliás, que acabou como se previa, não dando em nada. O papel do governo federal se limitou a comprar vacinas e a mandar dinheiro para os estados. Tanto que a situação de caixa da maioria dos estados brasileiros melhorou absurdamente. E ainda teve governador utilizando parte dos recursos para fazer política barata e dar aumento a servidor. Mas voltando aí ao ex-ministro Sérgio Moro, além de uma certa ingenuidade política, quando ele afirma que faltou diálogo do governo com os governadores, atribuir a sua rejeição a fake news não dá para engolir. Moro precisa explicar a sua relação com a consultoria Álvares e Marçal, né, que também entrou no radar do Tribunal de Contas da União por um suposto conflito de interesses dele. Realmente é, no mínimo, estranho que a consultoria que atua em processos de recuperação fiscal de empreiteiras atingidas pela Lava Jato tenha contratado o ex-juiz em dezembro de 2020. A consultoria diz que a tese de suposto conflito de interesses não existe, mas que é estranho né? E por isso precisa ser apurado. Nada demais para quem pretende assumir a presidência de um país. O mínimo que se espera é transparência. Agora, Moro publicar um post dizendo que não prestou serviços direto ou indiretamente para o Odebrecht soa estranho, depois desse trabalho para essa consultoria Álvares e Marçal. Olha só o post. Um esclarecimento: não prestei serviços direto ou indiretamente para o Odebrecht. Mente quem fala ou sugere o contrário. Eu desmantelei o império de corrupção da Odebrecht e quem trabalhou para o Odebrecht foi o Lula. Isso aí, esse post que você está vendo aí, foi publicado no dia 22 desse mês. Agora, veja uma notícia publicada pelo jornal O Globo, na época em que já se sabia que ele iria trabalhar para a consultoria. Moro vai trabalhar em consultoria que presta serviços para o Odebrecht. Ex-ministro vai atuar em área especializada em medidas anticorrupção e fraudes e afirma que não vai atuar em casos de potencial conflito de interesses. Agora eu só gostaria de saber quem está mentindo, Sérgio Moro ou o jornal O Globo?